Olá, tudo bem? Eu vou dar para vocês uma definição bem pequenininha do que é transtorno de personalidade, que na verdade é um modo da pessoa agir de maneira inflexível, de pensar, agir e sentir. É doença? Não, não é doença. Porém, isso gera sofrimento para a pessoa que sente, tá? Isso vai bem de acordo com os moldes, digamos que comportamentais, né? E indo para essa questão comportamental, nós vamos pensar o seguinte: quem fez essa amostra? Os estatísticos. Isso é verdade, tá? Então, quando eles foram fazer o DSM-5, 4, 3, eles usaram uma amostragem estatística, vendo dependente, obsessivo compulsivo. Isso depende muito, mas ele é um transtorno, está estruturado na personalidade da pessoa. Por isso se chama transtorno de personalidade. Essas pessoas, elas são psicóticas? Não, elas não são psicóticas. Elas têm um transtorno de personalidade, o que não significa que elas sejam psicóticas, tá? Agora, voltando aqui, o que é o DSM-5? Que teve o DSM-4 e o DSM-3, e provavelmente o ano que vem terá o DSM-6, que uma das personalidades, que é a histriônica, ela provavelmente vai sair dessa lista. Histriônica é uma pessoa teatralizada, tá? Ela não faz isso porque ela quer, porque faz parte da personalidade dela, tá, gente? Ocorre que é o seguinte: algumas entram, algumas saem. Como elas foram definidas por estatísticos, por pessoas que foram definindo, isso tem um cunho muito cultural, tá bom? O que é definido por um grupo, por um estado, por um país, por uma cultura, pode não ser definido por um outro país e por uma outra cultura. O que era definido por uma época pode não ser definido por uma outra época. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, de personalidades que foram emprestadas da psicanálise e levadas para o CID, para o DSM-5, que é a personalidade borderline, que é um nome 100% emprestado da psicanálise, e o narcisista, que também é um nome emprestado da psicanálise. Lembrando que, assim, existe uma confusão muito grande do que é o narcisismo primário, que é aquele narcisismo que a pessoa precisa ter para ter autoestima, e o border, que é a borda, que é entre a sanidade e a loucura. E aí vem as curiosidades. Quando eu estava na faculdade, eu fiz 2 anos em estágio em hospital psiquiátrico. Não havia o nome transtorno bipolar. Transtorno bipolar não é transtorno de personalidade, é transtorno de humor. Aliás, transtorno bipolar nem existia esse nome. Eles entendiam como mais ou menos ao que hoje em dia, ao que na época era transtorno maníaco depressivo. Muito cheio de rótulos, gente, muito cheio de rótulos. Porque quem define o que é sanidade e o que é loucura é a família, tá? Sempre será. E por isso, até 1940, mais ou menos, as famílias, elas tinham o direito de internar as esposas e até mesmo as filhas em sanatórios, em hospitais psiquiátricos. Em 2010, os hospitais públicos deixaram de ter esses sanatórios, mas a luta ainda continua, porque os hospitais particulares, eles continuam
a todo vapor, né? Mas os conselhos federal e o estadual de psicologia continuam brigando para que não tenham mais o poder de internar as pessoas. Eu explico. Internar uma pessoa que é considerada para o meio perigosa não é eficiente, tá? Porque, como eu comecei falando que é a família que diz o que é saudável e o que não é saudável, esta família joga para os hospitais a responsabilidade de dizer quem é o bode expiatório e quem não é. Quem é o doente da família e quem não é. Sendo que quem trabalha com saúde mental sabe que é toda uma estrutura familiar que está adoecida, né? Então veja só, se é toda uma estrutura familiar que está doente, aquela tiazinha lá antiga tal também já estava doente. Aquela avó, aquela tia super antiga também já estava doente. Então, quando a gente pega isso, então a gente está moralizando comportamentos. O fulano ele é bipolar, o fulano é esquizofrênico. Existe também a questão do adicto. O adicto ele não entra em ser bipolar, em ser esquizofrênico. O adicto ele é adicto. Ele não tem não tem esse cunho de doenças psiquiátricas, ele tem um problema de adição, ele tem uma estrutura de personalidade fragilizada, mas ele pode ser que tenha, mas dificilmente será, tá? Aí vamos dividir. Se a gente divide aqui, o doente ou a pessoa que tem estruturas de personalidades mais fragilizadas, vamos pegar o borderline, que na sua quase que totalidade são mulheres. Por que vocês acham que isso acontece? Não tem esse ego estendido. Porque os homens, eles podem ter uma estrutura de personalidade mais agressiva, os homens podem ser mais bravos, os homens podem ser... podem dirigir o carro correndo, os homens podem ter toda uma estrutura de personalidade mais ativa. Se a mulher tiver essa estrutura de personalidade, ela será considerada, de acordo com todo o histórico de vida pregressa, borderline, juntando-se com como ela lida com os relacionamentos, se ela é um pouco mais agressiva. Tudo isso é moralizante, tá? Claro que isso aqui é só superficial. Não vou esgotar tudo isso num tema só, tá bom? Pegando aqui o exemplo da pessoa com transtorno de personalidade borderline, tem algumas pessoas que é sugerido que elas tenham. A Amy Winehouse, que ela se envolveu com drogas e tudo mais, né? Existem algumas pessoas que até relatam as mulheres que amam demais. Não é isso. Não é. Elas nem amam tanto. São as mulheres que se desesperam em finais de relacionamento. É isso. Talvez seja a melhor definição, tá? Existe uma dependência emocional e essa dependência, ela tem uma explicação. Mas também é colocado no colo do borderline pessoas que se automutilam,
pessoas que podem tentar o suicídio, e já é dado estatístico que as pessoas que mais tentam suicídio são as pessoas bipolares, quando elas estão hipotímica. O que significa isso? São as pessoas que estão mais deprimidas, né? Porque a depressão do bipolar é uma depressão difícil de passar. É uma depressão que pode causar alguns danos, tá bom? E para concluir o vídeo de hoje, que eu quero deixar só aqui nesse começo, as pessoas, elas entendem que não precisa ter todos esses comportamentos, mas elas são pessoas que têm comportamentos de risco, não incluindo todos os comportamentos, tá bom? Eu fico por aqui hoje, tá?